Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padre Calmon Malta, sou missionário claretiano e estou nessa jornada contigo, apresentando e refletindo um pouquinho sobre a minha obra, este livro Mundanismo Espiritual, a denúncia de Francisco e o caminho de superação, pela editora Ave Maria. Nós vamos entrar hoje na terceira e última parte deste nosso livro, desta nossa obra, que é justamente o caminho de superação dessa denúncia que o Papa Francisco fez, que se chama mundanismo espiritual. Então, se nós temos, por um lado, este mundanismo, essa situação que é maléfica para a vida de fé, a vida da igreja, a vida cristã, existe um caminho de superação. Nós precisamos sair disso. Então é isso que nós vamos partir nesses 3 últimos capítulos agora, para a gente refletir um pouquinho. Então, acompanhe não apenas o capítulo 8 que nós vamos ver neste momento, mas também acompanhe nos próximos 2 vídeos os outros capítulos, assim, para fecharmos essa nossa reflexão. Então, você que está chegando pela primeira vez, você pode adquirir esse livro, no site da editora Ave Maria. Você também pode e deve, por favor, curtir, comentar, compartilhar, acione o sininho para que você receba também novos vídeos aí no nosso caminho de amadurecimento da fé. Então veja, meu irmão e minha irmã, nesta terceira parte desse livro, nós vamos falar justamente do processo de superação do mundanismo espiritual. Então, este processo de superação, ele se dá em torno daquilo que nós vimos, os 3 elementos que nós vimos no capítulo anterior, que era do mundanismo. Então, que o Papa Francisco fala, primeiro elemento, das questões do retorno a antigas heresias. Então, hoje, combatendo isto, hoje nós vamos falar do anúncio do Evangelho. É o combate ao retorno dessas heresias. E nos outros vídeos vamos mostrando os outros então. Como que nós podemos superar a questão do mundanismo espiritual? Que é esta busca pela glória humana em detrimento da glória de Deus. Essa inversão de valores, essa inversão de papéis que muitas vezes nós assumimos na nossa vida cotidiana sem nem cair em conta, mas que nos afasta de Deus, nos afasta da glória de Deus, e é que preciso um processo de conversão profunda para vivermos essa experiência de fé verdadeira. Então veja, o primeiro elemento que nós podemos buscar nos ensinamentos do Papa Francisco lá na exortação apostólica Evangelii Gaudium é justamente o anúncio do Evangelho. Então, contra este modo de pensar herético, muitas vezes, é necessário sanar com o remédio do próprio Evangelho. Então, o Evangelho é o núcleo, a fonte que nos leva a este entendimento correto e seguro da nossa experiência de Deus. Então, anunciar o Evangelho é a missão da igreja e é a missão de cada batizado. E se nós assumirmos isso de fato como compromisso da nossa experiência de fé, é preciso então que nós saibamos de uma coisa. Qual Evangelho nós anunciamos? O Evangelho do mundo ou o Evangelho de Jesus? O Evangelho seletivo ou o Evangelho que nos ensina a, de fato, aquilo que foi a experiência cristã com Cristo junto com os apóstolos na igreja nascente? É este Evangelho que a igreja guarda como depósito da fé e que transmite ao longo dos milênios até chegar até nós e que virá até o reino de Deus. Então veja, o Evangelho, só lendo para você um trechinho daqui do livro, o Evangelho é entendido como boa notícia. É, antes de tudo, uma boa notícia relacional. Neste caso, Jesus Cristo para com todo o povo de Deus. É um anúncio que não está restrito a um grupo particular, a uma pessoa específica. Para o Papa Francisco, os cristãos têm o dever de anunciá-lo sem excluir ninguém. E aqui, meus irmãos e irmãs, é preciso então olharmos para o próprio Jesus. Ao anunciar o reino de Deus, Jesus não excluía ninguém, ele acolhia a todos. Por quê? Porque é nesse processo de anúncio e acolhida que Deus faz a obra acontecer no coração de alguém.
E somente aquele que é tocado pela palavra de Deus, que é tocado pelo Evangelho de Nosso Senhor, é capaz de viver um verdadeiro e profundo processo de conversão. Então, anunciar o Evangelho é dever. Foi dever da Igreja Nascente, foi e é dever dos santos e santas de Deus ao longo da história, como é dever hoje nosso, neste caminho que nos leva ao reino dos céus. O Evangelho liberta, o Evangelho cura, o Evangelho salva, porque é o próprio Senhor que é anunciado. E enquanto muitos anunciam, terrivelmente situações maléficas, essa negatividade da pregação, Jesus nos ensinou a olhar para o reino de Deus a partir do amor e da misericórdia. É este o Evangelho que nós temos que anunciar constantemente, um Evangelho que chegue no coração das pessoas e, de fato, na realidade onde ela está, ela seja capaz de viver o seu batismo com a força daquilo que Deus nos pede. Amor, misericórdia e compaixão. Que Deus te abençoe e Nossa Senhora te guarde. Então, leia este capítulo 8 com muito carinho e procure buscar na palavra de Deus a força da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.